No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos militares da guerra na Ucrânia, mas antes de eu iniciar eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robin, sou militar da reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, né, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe. E se você puder contribuir com super chats ou super sticker, você estará ajudando o crescimento do canal frente ao algoritmo do YouTube. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Bom, não é novidade para ninguém que a Ucrânia está numa situação bastante difícil dessa guerra, né? Não vou dizer que está perdendo, mas uma situação muito complicada. E esses dias eu estava lendo esse livro, que ele é muito bom, um dos melhores livros que eu já li sobre a Batalha de Moscou, né? É a Batalha de Moscou do David Style, tem na lista de desejos da Amazon, quem quiser adquirir. Mas a certa altura o Style fala uma coisa que é verdade, né? Que é na defesa de Moscou, se a situação permaneceu sombria, mas se havia algum homem no Exército Vermelho que possuía a habilidade, a determinação e a brutalidade para defender Moscou, esse homem era Yukov. Ele está se referindo ao Marechal Georgy Zhukov, né? O comandante, né? Um dos melhores comandantes que os soviéticos tiveram na Segunda Guerra Mundial. Dito isso, eu preciso colocar o que é importante. Olha, eu sempre falei aqui que o exército ucraniano é um dos melhores exércitos da Europa. Eles são determinados, ninguém tem dúvidas a respeito disso. Haja visto os enormes sacrifícios que eles têm suportado nessa guerra. O exército francês, britânico, alemão, italiano já teria desistido há muito tempo. Tá? As perdas que o exército ucraniano suporta, né, são enormes. Então, essa determinação que o Style fala aqui do Zhukov, o exército ucraniano tem. A outra é a brutalidade. Também, a gente não tem dúvidas sobre isso. Né? É um exército agressivo, um exército que ataca nas retaguardas russas, ataca com violência, né? Faz o melhor uso possível das suas armas, né? impõe respeito ao exército russo. Então essas duas qualidades que o general Yukov tinha, nós não temos a menor dúvida que não falta ao exército ucraniano. Alguns aspectos desses aí podem ter diminuído um pouco, porque eles perderam muitos profissionais do início da guerra até agora, né? Nós estamos já entrando no terceiro ano da guerra. Mas, né, a gente não tem dúvida que é um exército que sim, possui essas duas qualidades, né? A brutalidade e a determinação. Mas tem uma terceira característica que o Style fala aqui, que é a habilidade. E isso, em definitivo, o exército ucraniano não tem. Antes que venha a choradeira aqui no vídeo, eu vou explicar para vocês, eu vou justificar, né, o porquê. Embora o exército ucraniano tenha conduzido grandes operações com muita força, brutalidade, determinação e competência, lhes falta a habilidade para definir um propósito, né, que faça sentido para essas operações. Vou dar alguns exemplos. Defesa de Bakhmut. Defenderam Bakhmut por meses, perderam milhares de soldados. Eu pergunto, tinha necessidade disso? Por exemplo, eu acho assim, vamos pegar um exemplo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A própria Batalha de Moscou é um exemplo disso. Os soviéticos fizeram defesas desastrosas entre o verão de 1942, né, o verão de 1941, até mais ou menos aí meados do inverno, em dezembro, janeiro. Só que o que acontece? Essa defesa deu tempo para o Stalin evacuar as fábricas da União Soviética para os Urais, as fábricas militares e de outros insumos aí, e trazer reservas da Sibéria, reservas essas que enfrentaram a Wehrmacht e seguraram eles às portas de Moscou. Então fazia sentido esse desperdício, esse morticínio de homens, que estava se ganhando tempo. No caso da Ucrânia, eles não ganharam tempo para isso, isso é um fato. Se prepararam reservas em Bakhmut, essas reservas não estavam em boas condições e a ofensiva posterior da Ucrânia provou disso.
né? Se eles estavam usando Bakhmut para ganhar tempo, para preparar essas reservas, não prepararam bem. Essa que é a verdade. Aí vamos citar uma outra operação. Além de Bakhmut, teve Mariupol também, outra defesa que eu acho que não tinha necessidade. Vamos falar da ofensiva, da chamada ofensiva ucraniana. Olha, essa ofensiva jamais daria certo. Dispersou-se, já havia meios insuficientes, essa é uma coisa. Depois se dispersou os mesmos, né? E um princípio da guerra que todo exército adota é o princípio da massa. Quando você tem o exército e dilui ele ao longo de uma frente grande, você não vai ter massa em lugar nenhum. Essa é a verdade, isso acabou acontecendo. E outra, dada a profundidade, consistência e vigor das defesas que os russos prepararam ali, a Ucrânia precisaria de um apoio de fogo, né, principalmente talvez um apoio aéreo, que ela simplesmente não tinha. Para romper linhas de defesa sucessivas daquela magnitude, você precisaria ter uma defesa aí, um componente aéreo que os ucranianos simplesmente não tinham. Então, assim, se você juntar tudo isso, né, somar tudo, você vê que falta habilidade no geral para os ucranianos. Tem a determinação, tem a brutalidade, mas falta a habilidade. Aí vocês vão falar, eles já destruíram não sei quantos navios da frota russa. Sim, mas isso muda alguma coisa? Eu acho que não. A frota russa do Mar Negro é subsidiária, não é uma coisa assim que eu penso que os russos devem ter decidido o seguinte: olha, nós não temos meios de defesa para todos os nossos assets, todos os nossos ativos. Então vamos defender o que dá. E o Mar Negro, pelo que a gente vê, a frota do Mar Negro, principalmente os navios mais antigos e os menores, eles não são prioridade. Então eu acho o seguinte: os recursos que a Ucrânia emprega nessas ações que são mais midiáticas, essa que é a verdade, poderiam ser melhor empregados aí na destruição de alvos militares que implicam efetivamente no sucesso de futuras operações dos ucranianos. Então, eu acho que no geral falta muita habilidade. Eu acho que a Ucrânia é um exército que ela faz a guerra aí pensando em agradar os seus sponsors ocidentais. É uma guerra muito midiática, né? É uma guerra é a guerra espetáculo. E guerra, na verdade, a gente não pode conduzi-la como se fosse um espetáculo. O que nós precisamos fazer efetivamente é buscar objetivos estratégicos, né? É fazer o uso inteligente das táticas de campo para se atingir objetivos estratégicos, né, para fazer para impor uma vontade política. Isso a Ucrânia não está conseguindo, eu não tenho a menor dúvida disso. E em paralelo tem uma outra coisa. Esses ataques ucranianos a civis, Belgorod, etc., eles vão ter impacto muito grande no futuro. Por dois fatores. Um, que eu já falei que a Rússia vai criar uma zona tampão. Isso eu não tenho dúvida disso, ali no oeste de Dnieper. Segundo, que quando acabar essa guerra, muitos militares ucranianos e alguns políticos serão perseguidos aí por crimes de guerra, por atacar os civis. Então, no geral, né, o que a gente pode concluir é isso. A Ucrânia tem a determinação e a brutalidade do Zhukov, mas não tem a sua habilidade. Todos os generais ucranianos que a mídia tentou promover aí, na minha opinião, foram fabricados. Essa gente não estava à altura da habilidade que a mídia vendeu que eles tinham. Era um pessoal midiático aí, que foi guindado a uma posição de fama, mas se vocês olharem os resultados da batalha, vão ver que eles pouco fizeram para o sucesso militar da Ucrânia.